Olá, meus amados irmãos e irmãs, com prazer cumprimento a todos e com muita alegria, juntos abriremos a Palavra de Deus e estudaremos mais uma lição. Hoje, a lição 5. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor por nós, por tudo que tu tens feito por nós, Senhor. De uma maneira especial, te suplicamos que perdoe nossas faltas e pecados e capacita-nos, Senhor, a andar retamente em teus caminhos, te servindo em espírito e em verdade e sempre te adorando na beleza da tua santidade. Capacita-nos a compreendermos a tua palavra, a termos condições de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje a lição 5, o amor e a lei. Tiago capítulo 2, verso 13. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Observe bem o que Tiago está dizendo aqui. Em primeiro lugar, está tratando de juízo. E no decorrer da lição, vamos tratar desse assunto. E está dizendo que esse juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Lembra o que Cristo disse? Nós seremos medidos com a medida que nós usamos para medir as pessoas. Assim seremos medidos. Está em plena harmonia com o que Cristo falou. Mas o detalhe que me marca aqui nesse texto é o detalhe da misericórdia triunfar sobre o juízo. Veja que quem usa de misericórdia, quem procura trabalhar nessa linha de raciocínio bíblico, pela graça de Deus, ele fica acima de qualquer julgamento. Porque se nós temos condições de usar misericórdia, isso é automático que recebemos misericórdia. A misericórdia, em outras palavras, é a melhor forma de expor o amor em ação. Não há forma mais nobre de apresentar o amor do que através da misericórdia. É muito mais do que simples gestos ou palavras escritas ou ditas. A misericórdia é o amor em ação. Por isso, o texto diz que a misericórdia está acima do juízo. Lembrando que o perdão é divino. Porque Deus perdoa e esquece. E o perdão humano é sempre aquela tendência de estar jogando na cara, de estar relembrando. Veja que se nós lembrarmos da parábola do samaritano, é um contexto apropriado de entendermos isso aqui. E nós vemos a vítima, Jesus fez questão de mostrar um homem qualquer, um ser humano. E observem que os dois personagens que passaram perto dessa vítima eram duas pessoas, membros de igreja, oficiais de igreja. Jesus fez questão de citar um levita e um sacerdote. Ambos não tiveram coragem de encarar a situação. Viu o cara espancado, jogado ali. Mas teve um samaritano que fez questão então de citar, que era considerado então como um pagão para aqueles religiosos e para aquela cultura que Jesus estava ali naquele momento expondo essa palavra. Esse indivíduo foi lá, recolheu a vítima, investiu o que podia
e o que não podia. Porque o que ela tinha no bolso ela deu para que aquele senhor da hospedaria cuidasse daquela vítima. E prometeu que se ele gastasse mais alguma coisa, que na volta ele indenizaria. E assim foi feito. E Cristo perguntou a quem tinha feito a pergunta para ele sobre questões de salvação. Quem é o próximo? E o moço que ouvia a parábola e indagava a Cristo, respondeu que é o que teve de misericórdia. Jesus respondeu para ele: vai e faça o mesmo. O amor em ação. O segundo tema: o homem com o anel de ouro. Bastante curioso esse título, não? Olhando para Tiago capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, nós poderíamos tirar daqui 4 pontos muito interessantes. O primeiro deles, o verso 1, Cristo foi chamado ali de Senhor da Glória. Muito interessante isso aí. No Novo Testamento, o próprio irmão dele dizendo que Cristo é o Senhor da Glória. Um segundo ponto também, muito interessante, também no verso 1, é o fato do conselho de ninguém desenvolver, aqui o texto bíblico nos aconselha a ninguém desenvolver uma fé que envolva a acepção de pessoas. Não tem como exercitar uma fé desse jeito. Uma fé seletiva que pratique, que desenvolva esse mau hábito religioso ou social que está envolvido com preconceito, que está envolvido com acepção de pessoas. Não tem como dar uma fé doentia, que na verdade é uma fé que gera obras mortas. E o terceiro ponto, olhando para esse contexto de Tiago 2, 1 a 4, apresenta então, especificamente, Tiago aponta para o indivíduo dentro da igreja usando joias. E alguém trata ele bem, porque por suas joias e seu vestuário ele foi identificado como alguém de posses, alguém de bem. A típica avaliação do mundo: você é o que você tem. Que horrível, que terror as pessoas avaliarem os outros dessa maneira. Muito triste isso. E o outro pobrezinho fica lá de lado. Não tem aquele tratamento especial que aquele que entrou cheio de joias dentro da igreja, né? Muito bem vestido, rico. A acepção de pessoas. Quem trabalha com esse tipo de relação, na causa de Deus em qualquer lugar, está destinado à frustração espiritual. O quarto ponto aqui é observar, abrindo parênteses, e acrescentar 1 Pedro 3,3, é um texto que, em paralelo com esse de Tiago que nós estamos estudando, que trata de uma questão muito singular que acontece em muitas religiões pelo mundo afora. As pessoas usam esse texto de Pedro, 1 Pedro 3,3, para proibir ou condenar o uso de joias. E pelo que vimos, tanto na parábola do filho pródigo, como aqui nesse texto de Tiago, como de Pedro, não há um texto sequer na Bíblia que condene o uso de joias.
ou frisado de cabelo, ou qualquer outra forma. O que o texto de Pedro está evidenciando é que não deve ser a prioridade de exposição na conduta cristã o nosso vestuário ou as nossas joias. E as pessoas logo, como desde os dias de Cristo, querem ficar criando regras que não pode usar isso, que não vai entrar no céu quem usar isso ou aquilo, que não é o caso aqui em si. Todo mundo forma suas regras, mas são regras congregacionais. E não dizer que isso que foi criado está na Bíblia. Isso não. Isso é antibíblico. Criar essas regras e dizer que está na Bíblia. O que Pedro está dizendo, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor. O verso 4. Veja que isso aqui está tratando da questão que o nosso brilho cristão não deve ser o brilho das joias ou do vestuário que nós temos, mas o brilho da alma. Vós sois luz do mundo. E não agora focar nisso aí para sustentar regras doutrinárias, que aí é tão interessante que aqui no Brasil vai numa igreja, nota, tem vários hábitos e costumes diferentes com relação a vestuário e etc. Vai lá na América, tá lá, igreja com badulaqueira, com joia, com tudo, e outros lugares nada a ver. Uma mesma religião com culturas e hábitos diferentes, porque cultura nunca foi doutrina. E é o que o texto bíblico aqui está apresentando. Já nos dias de Cristo era costume. O filho pródigo, o que foi colocado no dedo dele de cara? Um anel, que eles eram ricos. E ele foi reintegrado à família. Então isso não cabe como regra doutrinária, mas como regra cultural, adotada por preceitos humanos e não por preceitos divinos. Amados, religião, que é religar, está muito além de vestuário, de joias e de tudo mais. Como o próprio Cristo apresentou a parábola, para um jovem rico, é o amor em ação que mostra a verdadeira religião, e não a forma que você veste ou deixa de vestir, o que você usa ou deixa de usar. Amor, acima de tudo, a Deus e ao próximo como a si mesmo, é o fundamento da verdadeira fé, é a estrutura da verdadeira fé. Terceiro tema, luta de classes. Se observarmos agora então Tiago, capítulo 2, o verso 5, fica para nós aí uma mensagem interessante, dá uma ideia de balanço, saldo de balanço. Veja o que diz ali: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Nem Deus e nem Tiago está fazendo acepção de pessoas aqui, mas está apenas deixando claro que sempre entre os pobres é uma colheita mais farta de pessoas disponíveis ao chamado do Evangelho e ao exercício da fé. Não que dentre os ricos não haja pessoas assim, porque tem. Existiu nos tempos bíblicos, existiu em todas as épocas, existe hoje e sempre existirá. Só que a colheita que mais encontra no meio da nata da riqueza é de agulha entupida com pelo de camelo. Lamentavelmente. Porque a maioria dos ricos acham
sobe para a cabeça a ideia de que eles são donos da sua riqueza. Eles perdem a visão de que são mordomos de Deus, apenas administram aquilo que Deus colocou na mão deles para eles administrar enquanto eles viverem. E a hora que eles morrerem, passou para a mão de outro. E o ouro e a prata é todo ele pertence a Deus. Por isso que o balanço, na maior parte das vezes, o saldo é muito negativo. Procurar fiéis, dedicados ao Evangelho na nata, no meio da riqueza. Infelizmente, o que mais encontra ali é a agulha com o fundo entupido com pelo de camelo. Tenta passar e não passa. Mas quando passa, fica um rico muito bacana, servo do Altíssimo, como qualquer outro. E isso é importante demais. E o pior é que tem muito pobre, muito mais pobre de espírito do que um rico. O pior é que tem muito pobre, muito mais ambicioso do que os ricos, muito mais ganancioso do que os ricos. Que eles fantasiam 24 horas por dia as riquezas. Faz tudo por dinheiro. Vai pro time dos camelos. Porque ele é rico na fantasia, a cabeça dele é de rico. Do rico comum do mundo. E não do rico da Bíblia. Que o rico da Bíblia, ele é rico no poder de Deus. Ele é rico nos bancos celestes. Ele tem consciência que ele é mordomo, apenas cuidando do que Deus mandou. E não se achando dono. Por isso a luta de classes. E essa luta de classes acaba sendo um câncer, uma doença. Porque muitos tratam muito bem os ricos e tratam mal, ou ignoram, ou tratam friamente os mais humildes. E o que Tiago está dizendo aqui, que as riquezas do reino de Deus, as riquezas da fé, a colheita é bem mais farta entre os pobres. E se eles não são bem tratados, pensa, que dificuldade trabalhar na causa de Deus dessa maneira. Mas é a nossa missão. É o que temos que fazer o tempo todo. Sendo bem tratado ou maltratado. Sendo bem aceito ou não. Esse é o chamado de cada um. E cada um tem que tomar a cruz e seguir. Seguir a trilha. Quarto tema. Amor ao próximo. Amor é o verdadeiro fundamento de tudo na nossa vida. E o que Tiago, capítulo 2, verso 8 e 9 está dizendo, é que se observarmos a lei régia, chama de lei régia, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sois redarguidos por essa mesma lei régia como transgressores. Ele está tratando aqui do decálogo. E está mostrando que a acepção de pessoa cai numa forma de transgressão do próprio fundamento ou motivo que deveríamos ter para guardar a lei, que é o amor. Porque as duas tábuas dos 10 mandamentos, a primeira tábua tem 4 mandamentos tratando sobre Deus. Guardando aqueles 4, mostramos que amamos a Deus acima de tudo. Os outros 6, que tratam do próximo, guardando esses 6, mostramos que amamos o nosso próximo a nós mesmos. Mas isso não deve ser só expressão teórica, da boca para fora. A parábola do samaritano ilustra muito bem o exercício do amor em ação. E é isso que Tiago está tratando aqui. O quinto tema, toda a lei. Se observarmos o verso 10 e 11.
Olha, guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se você não comete adultério, mas mata, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A sequência do texto bíblico. Mas aqui, primeira coisa, toda a lei. Se guardar toda a lei. Os 10, o decálogo todo. Segundo, se tropeçar em qualquer um dos 10, não importa se é o quarto mandamento, o sábado, Êxodo 23 a 17 tem os 10. Que Êxodo 31, 18 fala que foi escrito pelo dedo de Deus. Segundo ponto, tropeçar aqui em um só ponto. Bastante claro. Não deixa de. E o último ponto, o terceiro ponto aqui desse contexto, que está se referindo ao decálogo. Como na conversa que Cristo teve com o jovem rico, quais os mandamentos que eu não guardo? Não cometerás adultério, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Jesus citou vários para mostrar que está se referindo ao decálogo. Meus amados, lei nunca salvou e não salva. Somos salvos unicamente pela graça. A lei, como disse Cristo, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. A lei é uma expressão de amor, de gratidão que nós expressamos a Deus. Agora, se observarmos essa expressão, toda a lei, nós podemos ver em Mateus 5, 18, 19, e lei do amor também, Mateus 22, 36 e 40, Paulo também citando em Romanos 13, de 8 a 10, Gálatas 3, 10, Gálatas 5, 3 e o verso 14, todos esses textos envolvendo a expressão ou toda a lei ou lei do amor. É isso que é a lei de Deus. O decálogo, toda a lei, que se resume em lei do amor, ou lei régia, como disse Tiago. Mas o fundamento, Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos, amor, em ação de verdade. Sexto tema, julgado pela lei. Quando Tiago, capítulo 2, verso 12 e 13, comenta que nós seremos julgados pela lei da liberdade, determina então aqui um fator interessante demais, que esse decálogo é a base do juízo de Deus. Aquele juízo que nós estudamos em Daniel capítulo 8, verso 14, se tratando da purificação do santuário, lá no Escatologia 3, desde a aula 15 até a 20, está tratando desse assunto de Daniel 8, 14, a purificação do santuário ou o juízo de Deus, que não vamos tratar aqui, não dá tempo, não tem condição de tratar nesse assunto aqui agora. Mas aquele julgamento investigativo que iniciou dentro daquele período profético de Daniel 8, 14, que é o juízo investigativo que está acontecendo até hoje, desde quando ele começou, segundo a palavra de Deus, ele começou por uma classe prioritária que Hebreus 9, 27 fala, que as pessoas que já morreram, o nome deles passa em juízo. Desde quando começou aquele juízo? Dia, mês e ano que terminou, que se cumpriu os 2.300 anos, naquele dia, mês e ano, iniciou o juízo investigativo. Porque Cristo só condenará ou absolverá alguém depois de uma investigação. E terminando esse período investigativo, que prioritariamente começou com os mortos, a hora que ele concluir, aliado à pregação do Evangelho que ele disse, Mateus 24, 14, e esse Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então isso completou, pregou todo o povo, tribo e língua, aí sim, todos estão conscientes desse assunto, que a obra do Espírito é essa, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então completou essa obra,
Aí ele vai levantar e julgar os vivos. Num piscar e fechar de olhos ele fecha. E vai proclamar Apocalipse 22, de 10 a 12. O justo que se santifica ainda mais, e o sujo que se suja ainda mais. Fecha então a porta da graça. Aí, essa fase do juízo que conclui ali no fechamento da porta da graça, deixa justos e injustos separados, joio de trigo separado. Com a primeira praga, ferida dos pés à cabeça, conforme Apocalipse 16, 1 e 2. Aí as feridas, quem está cheio de feridas sai do meio do povo de Deus. Ali separou o joio do trigo. E no final desse dia, de Apocalipse capítulo 18, verso 8, em um só dia vai cair essas pragas. No final desse dia Jesus vem, que esse é o primeiro dia do milênio. 1000 anos literais que nós vamos passar no céu. Depois desse milênio é que vai haver o desfecho. Tudo isso eu tenho tratado em detalhes no Escatologia 3. Assistam às aulas do Escatologia 3 e compreenderão em detalhes aprofundados tudo sobre isso que estamos tratando. O que eu quero chamar a atenção aqui é só uma coisa. Essa lei, esses 10 mandamentos, que nós guardamos por expressão de gratidão e amor a Deus, é a base do juízo. A investigação está sendo feita, o inquérito vai ser fechado. Fechou, Deus proclama a sentença: condenados e absolvidos, ovelhas e cabritos, amor em ação, amor em ilusão. Quem está com amor em ilusão é aquele religioso de boca para fora, o que faz acepção de pessoas, que tem uma maneira seletiva de fé e não uma maneira expansiva ou extensiva, que não importa quem quer que seja, qualquer um, independente da sua religião, independente da sua classe social, é o nosso próximo, seja familiar ou não. Diante de Deus, nós estamos colocados diante das ovelhas, nós somos ovelhas, colocados diante dos pequeninos. E o que fizermos ou deixarmos de fazer será computado a favor ou contra as nossas próprias obras. Por isso que ele diz: com a medida com que medirmos, seremos medidos. Nós mesmos determinamos o nosso destino, escolhemos o nosso destino. As nossas escolhas fazem a diferença, sempre foi assim. Para finalizar, 7º tema, a voz do testemunho. Eu citaria aqui o maior discurso de Cristo, página 107. Deus reconheceu vocês como seus filhos perante homens e anjos. Orem para que vocês não desonrem o bom nome que sobre vocês foi invocado. Deus envia vocês ao mundo como representantes dele. Em cada ato da vida, vocês devem tornar manifesto o nome de Deus. Só poderão fazer isso mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Querido Senhor, permita-nos sermos incluídos nessa modalidade de cristianismo, individual e coletivo, para a honra e glória do Teu santo nome. Capacita-nos para isso, prepare-nos para o Teu reino. Perdoe onde temos faltado contra Ti e fortaleça a nossa fé, para que sejamos vitoriosos. Te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.